Bom dia, bom dia, bom dia. Pois é, tô vendo aí que o pessoal tá mais cansado hoje, viu? Até comeram menos. Bênção, Dan. Muito bem, eu preciso... Cadê o meu relógio? Ô relógio, fique em pé. O meu relógio, homem forte, poderoso. Deixa eu perguntar, até que horas eu posso pregar? Porque você sabe, pastor e microfone é um negócio sério, viu? Até que horas? Vamos lá, líderes, a equipe. Até as 10 só? Puxa vida. Ô relógio, é o seguinte, quando for 5 para as 10, você sai do seu lugar, tá bom? Você vem até aqui à frente e você vai fazer assim, ó. Olha, não pode ser 1 minuto antes, nem 1 minuto depois. Olha, 5 para as 10, hein? Você tem um bom relógio aí? Ó, agora é 9h14, hein? Afinado o relógio. Obrigado, meu irmão. Que bom, já tem um relógio aí. O texto que é a base desta revolução incrível diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É aí que começa a revolução. Ontem nós compartilhamos quão importante é que você esteja pilotando a tua vida, dirigindo o carro da tua vida. E eu sei que pessoas entram, pessoas saem do seu carro. E ontem nós ensinamos você a dar uma olhadinha para dentro da tua vida. E por tudo que eu pude encontrar aí na tarde de ontem, bater papo com um e com outro aí, foi bem legal. A turma fez a lição de casa, deu uma olhadinha para o seu interior. Alguns chegaram de fato à conclusão de que a vida está um pouco desorganizada, a vida está um pouco bagunçada. E a conclusão de ontem à tarde foi de fato aquela mesma que a gente já tinha mencionado pela manhã. Hoje eu quero lembrar a você de que na mensagem maravilhosa que nós pregamos, nós chegamos sempre à mesma conclusão: que pessoas de fato precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Essa é a realidade da vida cristã. Pessoas precisam desesperadamente de Deus, mas pessoas precisam também de pessoas. E talvez seja nesse caráter relacional da nossa vida é que nós precisamos mais crescer nesse tempo para que esta revolução aconteça. Então, eu queria só pensar por um instante a respeito dos seus relacionamentos pessoais e os relacionamentos interpessoais. Como é importante hoje um cristão verdadeiro realmente viver a sua vida, raciocinar em termos de relacionamentos pessoais e interpessoais. Como precisamos disso? Irmãos, não existe coisa mais horrível no mundo do que crente chato. Não existe coisa mais feia, não é? Do que, na verdade, uma mulher crente feia. Não é o caso de vocês, meninas, fiquem bem tranquilas, não precisa. Eu sei que algumas já começaram até a mexer no cabelo. Mas isso é para dar a dimensão de como que muitas vezes nós cristãos, nós não somos aquelas pessoas como ouvimos ontem à noite, as pessoas que sejam afáveis, amorosas, pessoas tangíveis, pessoas disponíveis, pessoas que estejam presentes na vida dos outros. Eu creio que para essa revolução começar, o crente tem que ser realmente uma pessoa diferenciada, não pode ser um cara normal vivendo numa cidade. E é interessante as possibilidades que isso tem. Outro dia eu fui levar a minha esposa ao médico, e quando eu cheguei lá, eu sou um cristão. Então eu entrei, fiz tudo aquele processo, primeira vez da minha esposa, ela preencheu a ficha, tudo direitinho do lado dela. Eu dei uma olhada para as pessoas ali, e eu já comecei a perceber que tinha um ar de pessimismo, um ar meio cínico no ar, uma coisa meio ruim. A televisão ligada num programa de TV pela manhã, mas na verdade ninguém estava olhando para aquilo. Eu já percebi que até naquele lugar as pessoas que nos atendem, elas estavam exaustas de atender pessoas, cansadas de pessoas.
E estou eu lá. E você sabe como é pastor, né? Você está lá, você ama pessoas. Um pastor que não ama pessoa não é um pastor. Porque tem duas verdades a respeito de nós pastores. Somos pessoas apaixonadas por pessoas, e todo pastor tem que ser eterno e carinhoso. Porque isso é ser pastor, aquele que pega a ovelha, aquele que cuida da ovelha. E eu estava lá querendo ser pastor, eu olhei do lado, olhei do outro, e eu disse: Senhor Deus, eu já sou 440 volts. Eu ficar aqui dentro desse lugar, Senhor, me dá alguma coisa para eu fazer. E na mesma hora eu disse assim: eu vou amar essas pessoas. Aí eu comecei. Tinha um senhor assim à esquerda. Eu disse: Senhor Deus, abençoe esse homem. Olhei para a esposa dele e disse assim: abençoa essa mulher que eu não conheço. E eu comecei a orar. Curiosamente, depois que orei por cada uma daquelas pessoas, algo novo começou a acontecer naquele lugar. Porque quando o meu olhar encontrou com uma das jovens que estava ali, estava com o seu celular desesperada. Ela deu uma pausa, ela olhou para mim, eu sorri e ela sorriu para mim. E eu falei: bom dia. E ela falou assim: bom dia. Ela falou: o senhor já falou bom dia quando o senhor entrou. Claro, eu sou educado. Entrei num lugar, eu falo bom dia, não é? Eu falo bom dia. E ela falou: você já falou. Eu falei assim: é verdade, mas agora os meus olhos encontraram com o seu e eu tenho que dizer bom dia. E eu falei assim: você veio ao médico, você está doente? E ela disse assim: não, é só check-up. Aí a senhora que estava do lado disse assim: eu é que tenho um monte de doença. Gente jovem não tem doença. E falou assim: o senhor é um homem forte. Eu já me senti forte, sadio. Aí eu falei: ela errou. Eu falei: senhora, eu sou um homem doente, não é? Eu sou um homem que tem uma enfermidade, mas não estou doente. Ela disse: eu não acredito. Eu falei: eu tenho rins policísticos. Um dia vou precisar de um transplante. Falou: mas desde que você entrou para a porta, você entrou tão feliz. Eu falei: porque minha felicidade não está nos meus rins. Minha felicidade está numa pessoa, o Senhor Jesus Cristo. E aí na mesma hora ela falou: amém. Irmão, já se converteu instantaneamente. Porque, irmãos, para a gente tirar amém de gente dentro da igreja, a gente tem que dizer que nem quem está animando o auditório: amém, irmãos, amém, 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 amém. E eu tenho muita dificuldade com amém, porque a Bíblia diz que o amém deve ser sobre todas as coisas, não é animação de auditório. Como é você quando você se relaciona com as outras pessoas? Você é uma pessoa na sua? Crente tem que ser na deles. Porque é para isso que nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo para fazer uma revolução. Mas não é uma revolução de que a gente vai pegar em armas, vestir máscaras, sair pelas ruas. Mais do que isso, estaremos na rua com um propósito: para servir as pessoas. E quando você serve as pessoas, elas logo perguntam: de onde saiu esse cara? De onde saiu essa pessoa? Basta ser gentil e a revolução começa. E você vai ter grandes motivos para realmente viver isto tudo. Outro dia eu estava pregando no Nordeste brasileiro e foi muito interessante. Tinha que comer, não é, uma tapioca numa certa barraca. E lá fui eu comer a tapioca na certa barraca. Quando eu cheguei lá, eu fiquei maravilhado, porque a mulher que serve muito simpática. Ela te pergunta que sabor você quer, ela mostra a lista e etc. Só que quando eu dei uma olhadinha lá para o fundo, estava escrito assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu falei: pronto, já tem crente aqui. E eu olhei para ela e falei assim: a senhora conhece a Jesus? E ela disse para mim: nunca ouvi falar. Eu falei: sério que a senhora nunca ouviu falar de Jesus? Não. Eu não encontro ninguém no mundo que não tenha ouvido falar de Jesus. Ela falou: não, eu estou brincando com você só para ver tua reação.
Não, eu sou de Jesus, sou crente, vou à igreja, meus filhos são tudo criados na igreja, não é? E agora um dos meus filhos vai ser pastor. Eu falei, que pena. Ela falou assim, por quê? Porque eu também sou um pastor. Irmãos, na mesma hora, na beira da barraca da tapioca, começou uma festa. É a festa da revolução, ou dos revolucionários, se você pedir. Porque já houve a identificação. Naquele momento não existe denominação, não existe nada que possa separar dois crentes de realmente ter comunhão a respeito da pessoa bendita de Cristo Jesus, ou como ouvimos ontem, desse eixo magnífico no qual nós devemos orbitar e fazer girar esta revolução. Pronto, já virou festa. Ela já disse assim, pastor, entra aqui, que alegria, que honra receber você na minha barraca, pastor. Ela não perguntou nem que tipo de pastor eu era. Eu podia ser pastor, na verdade, de ovelha. Meu nome podia ser pastor, né? Ela não perguntou nada, já virou festa, irmãos. Aí eu já entrei, comi tapioca, que é a coisa melhor, irmãos, o pastor não pagou. Irmãos, é uma revolução isso aí. Mas irmãos, a mesma porção de sangue que um dia me redimiu você. O agente da revolução já mudou nosso ser. É o sangue do Cordeiro Jesus Cristo. No umbral interno dos meus portais, da porta interna do meu coração, há um sangue do Cordeiro aspergido. Não dá para ficar calado. Nós somos de Deus. A nossa fala nos condena. Onde a gente chega, chegou a alegria. Onde nós chegamos, chegou Jesus. Porque a palavra cristão significa pequenos cristos. Cristos que andam por Ijuí, que querem erguer uma igreja nova em Santa Maria. São pequenos cristos que andam. E hoje à tarde, pequenos cristos andarão pela cidade de Ijuí. Essa é a nossa identidade. Nós pertencemos a Cristo Jesus. Ele é o Senhor das nossas vidas. E irmãos, onde encontra um cristão, já encontra outro, daqui a pouco é uma bênção. Eu cheguei agora no aeroporto, parei no gate, no portão, cheguei lá, olhei de um lado, olhei do outro. Daqui a pouco eu vi um irmão que eu conheço de uma igreja, já fui lá, falei, tudo bem irmão, como é que vai sua igreja? Ô pastor, está tudo bem, para onde você está indo? Começamos a conversar. Ele falou, tem um pessoal da nossa igreja que também está indo fazer um projeto missionário, pastor. Nós estamos indo para o norte do Paraná fazer um projeto. Irmãos, daqui a pouco chegou a turma toda. Irmãos, dos outros eu nunca vi mais gordo na minha vida. Mas irmão, já virou celebração. Onde o povo de Deus se encontra tem festa, tem alegria. E ninguém pode deter isto. E eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, todos nós aqui, vamos fazer um propósito aqui entre nós. Quem sentar do nosso lado, nós vamos falar do amor de Jesus, tá bom? Porque crente, nós somos crentes até na altura. E aí eu cheguei, já tinha pedido, eu gosto muito disso, assim, qual lugar que você vai sentar? Janela ou corredor? Meio. No meio. Lugar que ninguém quer sentar. Mas irmãos, quando o avião decola, o pessoal fica com pavor. É uma boa oportunidade para você falar de Cristo. Todo mundo fica crente no alto. E aí é muito legal, irmãos, porque eu fico no meio, eu já abro a Bíblia. E a minha Bíblia é assim, uma Bíblia tudo marcada, rabiscada. Não é uma Bíblia humilde, não é? Porque tem muito crente que é agente secreto de Jesus, né, irmãos? Você não consegue nunca ver a Bíblia. Todo mundo pensa que ele está brincando de joguinho, mas está lendo a Bíblia. Então a gente leva uma Bíblia assim, física, nada virtual, física mesmo. Irmãos, é interessante, eu sento no meio das duas vítimas, abro a Bíblia e sempre vem aquela pergunta, isso é uma Bíblia? Eu falo, com todos os livros. Ele diz assim, você lê sempre a Bíblia? Eu falei assim, eu tenho que ler sempre. Falou, eu também já li a Bíblia um dia. Aí eu já vejo que a pessoa do lado já começa a olhar.
curiosa. Bom, no final da viagem, irmãos, eu já tinha a oportunidade de conhecer as duas pessoas, saber sua história, já tinha orado pelos dois, porque a revolução está onde eu estou, a revolução está onde você está. E o grande problema nosso é que nós temos passado anos anunciando esta mensagem através do culto e das nossas celebrações. Mas a mensagem precisa ser compartilhada dos meus lábios para o coração daqueles que precisam. E isto é revolucionário. O grande problema é que nós temos sido os santos dos santos lugares. Já ouviu falar essa expressão? Santos dos santos lugares? Esses somos nós. Nós fomos trocar o telhado da nossa igreja e o rapaz que estava colocando, tirando as telhas de zinco e colocando uma mais sofisticada e tudo mais, ele disse assim para mim: você é o pastor da igreja em cima do andaime? Eu falei: sou. Falou: legal, prazer, viu, pastor? Eu falei: prazer. Qual é o seu nome? Ele falou o nome dele. Ele disse: pastor, onde estão os santos? Eu falei: eles vão chegar daqui a pouco. Ah, legal, vocês são bem cuidadosos, tiraram todos os santos da parede para não ter acidente, né, pastor? Eu falei: tiramos todos os santos daqui para não ter nenhum acidente. Eu falei: olha, e lembra o seguinte, quando for mais ou menos umas 4 horas da tarde, você para, porque os santos vão chegar. E quando foi 4 horas da tarde, nós temos um trabalho muito grande de artesanato. Todas as mulheres do artesanato estavam lá. E aí tem um culto. E o culto transcorreu. Eu olhava para cima do andaime no cantinho da construção, ele sempre fazia positivo. Terminamos o culto, foi embora. Todo mundo foi embora. Um pouquinho mais tarde, eu passei por lá e ele perguntou: pastor, os santos não vieram? E vieram. Eles vieram, cantaram, adoraram e foram embora. Disse: não, pastor, eu estou falando daquele santo que a gente beija o pé, a gente venera. Eu falei: esse não tem aqui na igreja não, rapaz. Nós somos uma igreja evangélica, não adoramos um outro Deus a não ser o único Deus vivo e verdadeiro. Você não entendeu. Mas quando eu fui para o meu gabinete para pegar minhas coisas para ir embora para casa, eu senti claramente que nós temos muitos santos dos santos lugares. Eles vêm e eles vivem toda a exuberância da sua vida espiritual e da sua santidade no lugar santo. Mas quando saem dali, eles são tidos como pessoas normais, comuns, dessas que andam pela rua. Mas não são revolucionários, não são pequenos cristos. E há um problema conosco. Nós de fato nos últimos anos temos sido santos dos santos lugares. Só que Deus quer espalhar a sua santidade por toda Ijuí. Ele quer tornar o nome dele conhecido. E essa tarefa é minha e tua. E essa revolução precisa começar. Ela é urgente. Se ontem eu pedi para vocês olharem para dentro, hoje eu quero pedir para que vocês olhem para Jesus. Irmãos, quando a gente olha para dentro de nós mesmos, nós nos sentimos fracos, limitados. Entendemos que a obra está inacabada e nós não temos condição de colocar fim nessa obra. Nós nos sentimos pequenos demais. É por isso que o autor de Hebreus, como já introduzimos a vocês ontem, ele nos diz assim: olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Os meus olhos precisam se encontrar com os olhos de Cristo. Eu preciso olhar para Jesus, porque aí só a minha insignificância interior, ela vai ter o revestimento do santo, do poderoso. Porque eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho,
mas Ele tem. Eu não consigo, mas Ele tudo pode. Ele é Cristo, autor e consumador da minha fé. E quando a gente olha para esse texto tão famoso de Hebreus 12:2, nós podemos entender que a revolução, ela pode começar. Uma revolução sim de amor, mas com uma geração que realmente olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Não estaremos olhando para as circunstâncias da nossa vida, nem as interiores, nem as exteriores. Nós estaremos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aí a revolução, ela dá mais um passo na direção de Deus. Porque nós não podemos ficar focados em nós mesmos. Nós temos que sair do nosso interior, entender os motivos racionais e emocionais que envolvem a nossa vida e olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E quando eu faço isso, eu faço esse exercício, é muito legal esse exercício porque eu estou dentro do meu carro. Pessoas entram, pessoas saem, como a gente aprendeu ontem. E eu continuo dirigindo o carro. Na verdade, o espelho, o vidro dianteiro do meu carro é grande, é enorme. E aí somos motivados a olhar realmente para o infinito, para o ponto além, e descobrir que Jesus é o autor e o consumador da minha fé. Ele é o alvo da minha existência. E quando a gente tem um alvo, a gente sabe para onde a gente vai. E é interessante a vida, né? Muitas pessoas hoje me dizem que elas sabem tudo, mas não têm Jesus. E sem Jesus elas estão perdidas ou perdidas, mas vocês não. Eu me lembro de uma história que, se a gente contar aqui no Rio Grande do Sul, ela fica mais legal, né? Ontem mesmo eu fui ali para pegar o sinal da Vivo, pertinho daquela lavoura ali, muito legal. Você pega o sinal da Vivo e uma picada de borrachudo. Eu ganhei uma aqui e uma aqui, 3. Então já fiquei de juiz já fui batizado. Os borrachudos aqui capricham, viu? E aqui contar essa história, ela fica mais bonita, porque fala de lavoura, um cara poderoso, carrão importado, óculos de marca. Ele foi seguindo o GPS e de repente ele estava no meio do nada, no meio de uma lavoura. E de repente, puf, o GPS parou. Não tinha mais informação. E ele estava literalmente perdido. Mas ele está andando pela lavoura e vê um garoto com uma enxada na mão. Aí ele para o carrão, poeira desce, ele diz assim: menino, você sabe que lugar é esse? Eu estou perdido. Ele disse assim: sei não, moço. Não sei o nome não. Assim, a cidade? Não sei não. Falou: você sabe o nome dessa rodovia aqui? Sei não, moço. Aí ele falou assim: você sabe o nome de uma cidade que tem à frente, uma cidade atrás? Ele disse: sei não, moço. Falou: mas menino, como você é burro, você não sabe nada. Ele pegou a enxada, continuou carpinando e disse assim: é verdade, moço, mas eu não estou perdido. Pois é, irmão. Eles estão perdidos, nós não. Talvez não saibamos todas as coisas. Talvez não tenhamos todas as respostas. Mas eu sei que os meus olhares estão olhando para frente para Ele, Jesus, autor e consumador da minha fé. Você está preocupado com o seu futuro? Fique tranquilo, Jesus já esteve lá. Jovem se preocupa com o futuro, né? Ontem mesmo, um bate-papo da tarde, todo mundo preocupado com o futuro. Futuro. Quem vai me acompanhar, quem vai casar comigo, o que eu vou estudar e tudo mais, não é? E é claro, eu sou otimista, você vai casar, tudo mais. Mas irmãos, tem uns caras aí com umas caras tão feias que, irmãos, olha, vai ser difícil, viu? Mas vai a minha oração. Eu preciso jejuar para alguns aí, viu? Claro que eu não vou falar das meninas, né? Estou falando só de nós, rapazes. Você está preocupado com o teu futuro? Fique tranquilo, Jesus já esteve lá.
Não é legal isso? Ou será que Jesus não esteve lá, irmãos? Você segue o alfa e o ômega, o princípio e o fim, sim ou não? Vocês seguem o alfa e o ômega, o princípio e o fim, sim ou não? Acabou. Eu estou preocupado com o meu futuro, não sei quantos dias eu tenho, mas eu tenho a certeza que quando eu olho para Jesus, autor e consumador da minha fé, eu digo: Jesus, está tudo certo eu lá no futuro? E Ele diz: está. Porque até do teu futuro eu sou Senhor. E eu descanso. Porque muitas vezes o meu mundo interior me condena e eu preciso olhar para frente, para Ele, Jesus, autor e consumador da minha fé. E enquanto eu estou vivendo sobre a face da terra, revolução. Aonde eu chegar, vai chegar alegria, vai virar festa. E é por isso que daqui a pouquinho os cristãos vão se espalhar. E eu não sei se você sabe disso, mas Deus não vê a hora de vocês irem embora daqui. Porque, irmãos, o que adianta para Deus colocar tanta luz dentro de um galpão como este e o mundo continuar em trevas? O que adianta nos aglomerarmos dentro da nossa igreja para cultuar e fazermos bem em fazer isso, quando o mundo está em trevas? Irmãos, para Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele não vê a hora da bênção apostólica. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não vê a hora da bênção para aquele povo sair dali. E como acabamos de cantar, nós temos um mundo inteiro para ganhar. Nós temos uma boa semente para semear. E eu sei que os seus líderes planejaram trazê-los para cá para 4 dias. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso diz: eu vou falar ao coração deles, eu vou motivá-los, eu vou incendiar os seus corações, eu vou fazer de cada um deles verdadeiros revolucionários, mas eu quero eles fora daqui, eu quero eles no mundo fazendo diferença, porque quem vive para si, morre para si. Nós vivemos para Deus, e Deus não vê a hora que a gente saia daqui para dar o testemunho de Cristo Jesus, no local de trabalho, na universidade, no lugar onde moramos, no condomínio onde estamos, na casa onde vivemos, entre os vizinhos nossos. É tempo dessa geração se levantar e, através do amor de Cristo Jesus, revolucionar o lugar onde nós estamos. E Deus não vê a hora da bênção apostólica, porque Ele abençoa e envia. E eu tenho que admitir que durante muitos anos eu também, como pastor, ensinei o meu povo a viver dentro da igreja, a como se comportar dentro da igreja, a como viver em comunidade, a como nós nos amamos uns aos outros. Mas quando Deus mudou essa realidade e disse: olha, nós estamos aqui para celebrar, mas o mundo espera por nós agora mesmo, para nós agirmos em amor e transformarmos o mundo. Aí as coisas mudam de figura completamente. E a gente começa a cumprir pequenas ações e elas vão mudando tudo. Por exemplo, você come comida por quilo no seu trabalho lá? Você tem vale-refeição, come por quilo. Eu acho que o gaúcho volta para comer em casa, né? A comida é melhor, né? Mas em São Paulo todo mundo come por quilo. E tá caro, viu? Tá caro, meu Deus do céu. O negócio ficou feio agora. Então a gente ensinou: olha, você aproveita as suas refeições para testemunhar de Jesus Cristo. Então você chega lá, pega a comida por quilo, abaixa a sua cabeça, ora a Deus, como um testemunho para as pessoas que estão ao seu redor. Mas você vai fazer mais. Tem um garçom que vem te servir, pergunte o nome dele e diz: como é seu nome? Ele diz: João, olha, eu sou um cristão. Eu vou agora agradecer a Deus pelo alimento. Será que eu poderia orar por você, João? Você me permite orar por você? E a pessoa disse sim. Falou: João, vou estar orando agora nesse instante. Bastou ele dizer isso. A pessoa que estava na outra mesa diz assim: ó, minha vida está bem ruim, ora por mim também. Como é que é seu nome? A revolução começa. O grande problema é que nós somos agente secreto de Jesus. Outro dia eu fui orar numa empresa, final de ano, festa de final de ano. Cheguei mais cedo, porque esse irmão em Cristo queria mostrar a empresa, novo convertido, animado.
E ele começou então a mostrar a empresa grande, bonita. E aí eu estou andando lá no meio do torno, lá dos tornos, vi um irmão em Cristo. Já foi minha ovelha anos atrás. Quando eu vi lá, fui lá abraçar o irmão. Ô, meu irmão, como vai? Como vai sua família e os seus filhos? Ele contou dos filhos, falou de tudo. E o irmão novo convertido, membro da minha igreja, disse assim: pastor, ele é crente? Eu disse: não acredito, pastor. Ele trabalha para mim faz uns 15 anos e nunca falou de Jesus para mim. Aí o irmão ficou com aquela cara, sabe, de batistério vazio. Aí disse assim que o problema é a carne é fraca, pastor. Carne fraca, coisa nenhuma. Carne fraca, coisa nenhuma. Irmãos, ninguém pode deter este evangelho. É evangelho de Cristo Jesus. E onde tem um cristão, tem vida. E onde tem vida, tem celebração. Pode ter certeza, as coisas vão mudar ali naquele lugar, porque um cristão está naquele lugar. Agora, se você é um tipo daquele cristão agente secreto, que passa 15 anos num lugar e nunca levantou a bandeira do evangelho, Deus está dizendo assim: você está perdendo o seu tempo. Deus precisa revolucionar a sua vida primeiro. E tem que começar pelo teu interior, para depois realmente mexer com todo mundo que está ao seu redor. Quer nos seus relacionamentos pessoais ou interpessoais, Ele vai fazer isto. Mas você precisa estar realmente focado em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É Cristo, 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 Cristo. É aquilo que os estudiosos dizem de uma vida cristocêntrica. Agora, você tem vivido uma vida assim? Ou será que simplesmente você está na igreja porque o papo é bom, a companhia é legal, o evangelho é evangelho e etc, etc. Dias atrás, estando num congresso como esse, eu perguntei o seguinte: se eu dissesse a vocês que eu acabei de estudar a Bíblia agora, estudei a Bíblia e descobri um negócio magnífico. Não existe pecado. Não existe inferno. Não existe condenação. Eu perguntei para aquele grupo todo: vocês voltariam aqui domingo que vem? E aí ficou um silêncio. Porque tem muita gente que está na igreja fugindo da condenação eterna. Irmãos, a motivação da nossa vida: eu estou na igreja porque um dia Cristo me amou e eu amo a Jesus. Porque pode ser que você cristão não voltaria domingo, mas o muçulmano continua voltando, o budista também. E muitos deles não creem em condenação nem inferno. O que fazem eles voltar? O amor a quem eles adoram. Nesse sentido, irmãos, olhe pelo seu carro no espelho retrovisor, os cristãos ficaram para trás. No que diz respeito à sua devoção e à sua convicção a Ele, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Temos vivido meias vidas. Um pé na igreja, como diziam os antigos, um pé no mundo. Irmãos, isso precisa acabar no nosso meio. Se ontem eu disse que vocês, filhos, e me permita ocupar um lugar de pai na sua vida, carinhosamente, é claro, que os nossos filhos serão melhores do que nós, então comece pensando no seguinte: coloque em ordem teu mundo interior. Olhe para os seus traumas, para as suas tristezas, para os seus aborrecimentos, pelos seus pecados. Dependa de Cristo Jesus e siga em frente. Não fique com o seu carro parado no acostamento. É só um pit stop para você seguir viagem. Pessoas vão entrar e sair, mas todos que entrarem e saírem serão abençoados pela tua vida. Porque quem pega carona com um cristão é abençoado. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, que tem o maior interesse em salvar a todos, sem exceção. Anos atrás eu estava na Holanda e fui num sebo procurar livro. Eu gosto muito de livro,
Por que estão apontando para você, rapaz? Você tem um sebo ou te chamam de sebo? Ah, te chamam de sebo, tá bom. Porque se você tivesse um sebo, eu iria lá, viu? A gente encontra muita coisa boa nos sebos da vida. Então estava lá, não é? É uma boa opção de trabalho, viu, irmão? Começa aqui pedindo doação, começa o sebo, é uma bênção. Eu estava lá e de repente ouço português. Você está no exterior, você ouve português, aí eu dei uma espiadinha de lado e lá estava uma mãe com uma criança e a mãe dizendo em bom português: olha, filho, esse livro é muito lindo. Olha, eu não entendo o que está escrito aqui, mas eu conheço a história. Vamos comprar e depois eu te conto a história? E o filho falava: mãe, mas você sabe mesmo a história? Sei, eu sei. Aí eu já aproveitei de uma viradinha para cá, né? E aí começou a revolução. Eu disse: que gostoso ouvir português. E ela disse: ah, meu Deus do céu, tem um brasileiro aqui. Aí veio, abraçou e disse: que coisa boa. Olha, eu já estou há 3 meses aqui e não via português. Eu já estava ficando agoniada. E eu pedi para Deus: ah, Deus, que eu ouça português ou encontre com alguém. E encontrei. Aí eu falei comigo: já ficou bom esse negócio. Aí falei o que eu estava fazendo. Aí falei de Cristo Jesus. Orei com ela. E ela disse: puxa, eu queria tanto ir numa igreja aqui, mas uma igreja que falasse o português, porque eu não falo essa língua, é tão difícil para mim. Também não falo inglês, está tudo muito difícil. Eu casei com um holandês, ele viveu bastante tempo no Brasil, agora decidiu voltar. E eu estou aqui longe da família e tudo mais. Ah, como eu queria ter alguém. Aí eu disse para ela assim: olha, eu vou orar por você. Você tem uma Bíblia? E ela disse: não. Eu falei: ah, meu Deus do céu, minha Bíblia ficou no hotel, senão eu podia te dar uma Bíblia. E ela falou: ah, que pena. E falou: e você vai embora? Eu falei: vou, olha, daqui 4 horas já estou indo para o aeroporto, indo embora. Será que eu posso deixar lá? Ela falou: eu não tenho um carro. Colocou um monte de barreira. Eu disse: ah, meu Deus. Saí da livraria e disse: Senhor Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Ela está longe de casa, acabou de ouvir do teu evangelho, não tive uma Bíblia para dar para ela. Aí dei com a mão, um táxi parou, fui para o hotel. Eu entro no táxi e aí vai acontecer uma dessas coisas inexplicáveis, que alguém pode chamar de coincidência, eu chamo de Jesuscidência. Você já ouviu falar de Jesuscidência? Ah, irmãos, tem muito crente que diz assim: ai, que coincidência, coincidência é coisa nenhuma, é Jesuscidência. Tudo que coincide, Deus está nisso, meu filho. O grande problema é que nós somos desligados, a gente fica com a boca aberta. Não, fecha a boca, meu filho, Deus está nisso. Eu entrei, sentei no carro, vejo uma plaquinha em português: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu disse: você fala português? Ele falou: falo, um pouquinho. Ele falou: eu sou de Portugal, mas não falo o brasileiro. Eu falei: mas nós falamos português. Eu falei: e essa plaquinha aí? Ele falou assim: essa é da minha esposa. Ela veio do Brasil, mas ela é muito fervorosa. Ela é uma cristã muito fervorosa. Eu falei: senhor, para aí agora esse carro. Senhor, olha, o senhor vai me obedecer. Volta para onde o senhor me pegou. Porque eu preciso fazer uma conexão muito importante agora. O senhor vai ter que conversar com uma mulher que está ali. Ela é brasileira, está procurando por amizade. Eu queria que você apresentasse a sua esposa. E ele falou: vamos lá. Fez a volta, não é? Ainda bem português, diz assim: você paga a corrida, estou à sua disposição, ou pois. Voltamos lá e disse: olha, o que aconteceu foi isso e tudo mais. Trocaram telefones e tudo mais, tudo certinho. Eu já fiquei aliviado no meu coração e disse: Deus, o Senhor é um Deus muito bom. Quando a gente extrapola o nosso relacionamento pessoal, quando a gente em amor vai na direção das pessoas, o Senhor coopera com tudo, porque o Senhor é um Deus que continua com o mesmo plano: salvar o mundo inteiro através de Jesus. E o Senhor não deu essa tarefa para os anjos, o Senhor deu para a juventude batista pioneira.
Ele não deu para os anjos, Ele deu para vocês. E aí, um dia eu estou em casa, tranquilo, toco o telefone. É a minha nova irmã na Holanda. Ela diz: pastor, eu fiz a classe de batismo e vou me batizar. E pastor, o sonho da minha vida é que o senhor viesse aqui para me batizar. Eu falei: olha, eu vou ver se eu posso, mas você tem um pastor aí, é um missionário, pastor. Ele está aqui. Eu falei: se eu não conseguir chegar, ele batiza você, minha filha. Porque nós estamos muito longe. Mas eu fui lá para batizá-la. Sabe, de Jesucidência em Jesucidência, para aqueles crentes que têm sensibilidade espiritual, discernimento espiritual, cada dia, cada momento, cada ocasião é uma revolução. É uma possibilidade de Deus na vida das pessoas. O grande problema é que a gente vive para nós mesmos, vivemos para nós, estamos preocupados com o nosso umbigo, com a nossa existência, quando desde aquele dia que você foi confrontado com a cruz, Jesus disse: esteja se despindo de você mesmo, se revista do novo homem, que se relaciona com Deus no que diz respeito à justiça, e Deus quer fazer justiça, justiça social. Deus quer fazer justiça quanto ao pecado e à justificação, esse é o nosso Deus. E amados irmãos, eu tenho que comunicar que o meu relógio eu queria falar mais 1 hora, mas vou falar mais 5 minutos. Quando eu entendo da parte de Deus, que Deus quer usar a minha vida para abençoar outros, minha vida assume uma outra dimensão. Irmãos, isso não acontece comigo porque eu sou um pastor e pregador do Evangelho. Todo mundo diz que é pastor e missionário que tem história para contar. Isso não é verdade, porque o meu Deus diz assim: eu não faço acepção de pessoas. Eu e você para Deus estamos no mesmo nível. E se eu tenho uma experiência na Holanda, é porque eu saí da minha zona de conforto e em amor fui na direção de pessoas que precisam. Eu que durante 10 anos da minha vida me dediquei a pensar a respeito de um outro país e viver nele. Eu sei como as oportunidades elas são importantes na vida de muitas pessoas. E hoje, eu não sei se você reparou, mas desde ontem você está pensando no seu mundo interior. Hoje eu te desafio a você olhar para fora da tua vida e olhar para a segurança, para o ponto forte, para o ponto precioso, para o ponto mais soberano da nossa existência, que é Jesus, que é tanto o autor quanto o consumador da nossa fé. É nele que eu tenho os meus olhos fitos. Jesus, Jesus, Jesus. E eu quero concluir dizendo que um dia, pessoas que andaram com Jesus se comprometeram a viver bem pertinho dele. E quando Jesus disse que ele voltaria a Jerusalém, a turma logo disse assim: Jesus não volta para Jerusalém, acabamos de sair de lá, o pessoal te quer mal. E Jesus disse: vamos voltar para Jerusalém. E olha, o Filho do Homem vai ser entregue na mão de pecadores, e ele vai padecer, mas importa que todas essas coisas aconteçam. Aí surgiu um cara chamado Pedro, aquele que a gente comentou ontem, né, que ninguém consegue deter, fala pelos cotovelos. Ele disse: Senhor Jesus, todo mundo pode te deixar, mas eu não vou te deixar. E Jesus disse assim: Pedro, eu tirei do altar de Deus uma explicação a respeito desse teu desejo. Pedro, você não vai cuidar de mim, é eu que vou cuidar de você. Porque antes que o galo cante, você vai me negar nesta noite. Irmãos, não deu outra, né? Vocês conhecem bem a história. Pedro negou,
negou e negou. Mas na última negação, a Bíblia diz que eles estavam no pátio, e a Bíblia diz que o olhar de Pedro se encontrou com o olhar de Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Esse é um dos grandes momentos da fé cristã. A Bíblia diz que quando o galo cantou e os olhares se encontraram, Pedro saiu e foi chorar amargamente. Mas eu pergunto para você, jovem, se fosse eu olhando para Pedro, seria aquele olhar fuzilante, traidor, fraco. Você disse que você era forte interiormente, você é fraco. Eu fico imaginando um olhar fuzilante de Cristo. Mas o que levou Pedro a chorar amargamente é que quando ele olhou para Jesus, autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo olhou para Pedro como se nada tivesse acontecido. Ele olhou com amor, porque Jesus sempre soube que a revolução viria pelo amor. Você pode ter negado a Jesus, você pode ter sido durante esses últimos anos um agente secreto de Jesus. Jesus está aqui, e hoje quando eu te peço que você olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé, como você olha para mim, eu quero garantir para você que não importa o que você tenha feito, o pecado mais oculto da tua vida, aquele pecado que você está escondendo as 7 chaves no cantinho mais escuro da tua existência, porque todo cristão tem um quartinho escuro na sua vida. Jesus continua olhando com amor para você, porque Ele sabe que a revolução começa com o amor dEle por você, e se estende depois disso para outras pessoas, através do amor que você tem por Ele, e pelo amor que você tem pelos outros. Jovem, se alguém vendeu uma imagem de um Deus carrancudo para você, de um Deus sentado num trono distante de você, vendeu a mensagem errada. Porque Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para quem eu olho, Ele é Emmanuel, Deus conosco, Deus em nós, Deus por nós. E hoje, na manhã desse dia, Ele olha com amor para você, e Ele está dizendo: mesmo que o seu mundo interior esteja todo fora do lugar, eu vou continuar te amando com a mesma intensidade. Se você errar, eu continuarei te amando, porque filho meu, eu amo quando acerta, eu amo quando erra. Eu sou pai, e pai zeloso e amoroso. E um dia a intensidade do meu amor vai fazer você entender que é melhor não pecar, é melhor viver em comunhão comigo. E eu vou conseguir isto na minha vida. E este retiro espiritual é uma grande oportunidade de Deus para falar ao seu coração. Bem, não sei quanto a você, mas eu continuo olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Ontem, antes de dormir, eu olhei para o céu que vocês têm. Eu não tenho o céu que vocês têm. Em São Paulo a gente não tem um céu tão lindo como vocês têm. Terra gaúcha, terra abençoada pelo Deus Altíssimo. Céu escancarado, como se Deus sorrisse para nós. E ontem olhei, parei, vi aquele céu lindo
ergui as minhas mãos e disse: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me deu esse céu hoje só para mim. Ainda olhei para o lado, não tinha nenhum gaúcho olhando para o céu, é só meu. Senhor, eu te agradeço, porque um dia também o Senhor viu aquele garoto sentado na segunda fileira daquela igreja. Eu fui para a igreja para ver o sapato de um homem, o tamanho de um pé de um homem, mas eu descobri o tamanho do meu Deus, e grande é o meu Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu estou pronto para voltar do lugar de onde eu vim e começar tudo de novo, porque com Jesus vale a pena. Mas eu não vou tirar os olhos de Jesus, autor e consumador da minha fé. Será que dá para você, estando dentro do teu carro, dar uma olhadinha para frente? Olha, lembre-se, o vidro é bem grande da frente, viu? E agora os caras estão fabricando carro que o vidro da frente já é teto. Por favor, não espere ficar numa cama doente para olhar para Deus, tá? Agora que você está sadio, forte, diga na manhã para Deus: Senhor, apesar do meu mundo interior, eu quero olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé. E Senhor Jesus, do Senhor eu não desisto nunca. Tu és a minha vida, Tu és tudo para mim, Senhor. E quando a gente fala isso, o céu sorri de novo, e lá vem Jesus e diz: eu não vejo a hora que vocês saem daqui, porque agora tem a motivação certa no seu coração, e a revolução vai começar. Vamos orar. Querido Deus, eu sou pregador da Tua palavra, e eu só peço que mais uma vez o Senhor tenha me usado para abençoar essa turma linda. Pai de amor, eu te peço que sempre, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam somente em louvor a Ti, Jesus, o Senhor que é o autor e o consumador da minha fé. E é no Teu nome, Jesus, que assim oro, dizendo amém e amém. Deus abençoe.